passar a bola pro bem. Pessoal, boa tarde aí a todos. Eu fico bastante feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar falando diretamente para a militância e falando para vocês. né. A Glenda é a primeira vez que a gente está podendo se falar, Glenda, muito prazer. Prazer. Tá? O Gabriel, eu tive o privilégio lá em Poços de Caldas, e o Renan é a segunda vez que a gente se encontra pessoalmente, né, lá em Poços, foi a segunda vez. Mas eu sou o Benoni Mendes, sou advogado, jornalista aqui de Minas Gerais. Trabalho na defesa do consumidor há cerca de 7 anos, em um programa do YouTube, conhecido como Ronda do Consumidor. E a gente já passou também no SBT por um breve tempo, mas essencialmente é no canal do YouTube mesmo. Enfim, a minha aproximação com missão, ela se deu... Só um minutinho, tá dando um delay aqui. Eu acho Um que vou ter feedback. que- Tá, então vamos lá. Quer tirar o fone? Às vezes é melhor. já está- Não, mas aí eu não vou conseguir ouvir aqui do... Não, Mas tá a bom, gente fica eu quieto vou quando você falar. concentrando aqui. Tá, então tá bom. Melhor. Eu tive que fazer isso nas melhor. entrevistas. Na verdade, já há um tempo, eu decidi, depois que eu tive os meus filhos, eu tenho 3 filhos. A minha filha a mais velha tem 8 anos, meu filho tem 5, e a minha bebê tem 10 meses. Eu vou ter que colocar, né? Senão eu vou ficar desconcentrado aqui, vai ser pior. Então, desde que eu tive os meus filhos, eu já tenho sido incomodado em relação a qual Brasil, qual país que essas crianças vão encontrar. E eu tentava manter aquela linha do jornalista imparcial, porque eu penso que o jornalista é como o juiz, né? Ele é o juiz da matéria. Então, se ele assume uma posição política, eu tinha um medo disso comprometer a imparcialidade da minha matéria. Mas, Eita, Alô? caiu? Voltou. peraí. Porque o Isaac vai colocar aqui no modo avião e ligar o Wi-Fi, porque tem alguém ligando aqui, peraí. Me dê um minutinho, desculpa. Silêncio constrangedor. Não, é que caiu. Né? Toca uma música de elevador aí enquanto isso. Não, vamos botar um limão rosa. Pessoal, vai voltar já, mas assim, eu queria muito fazer isso, porque toda vez que a gente tá anunciando, até virou meme, o Michael Kister tava fazendo hoje um meme de um cara do Big Brother, ele foi expulso do Big Brother, ele candidato pela missão fulano de tal, entendeu? O meme já tá rodando muito, que é todo dia tem alguém em algum lugar, passa, e o meme tá parecendo apresentação de time de futebol, plá, candidato pela missão. Geralmente pessoas um pouquinho polêmicas, né? Então, assim, Voltei? Pois é. voltou? Voltei? O homem voltou. Desculpa, eu com tecnologia sou uma negação. Eu entendo mesmo é de cavalo mangalá. Mas vamos lá. Vendo o que o Brasil tem se tornado, eu comecei a entender que não valia a pena eu priorizar a imparcialidade que o jornalista precisava, não me manifestar publicamente e correr o risco de entregar um país para os meus filhos que não é o país que eu gostaria que eles vivessem. Né? Nós temos instituições corrompidas, nós temos poderes da República que estão nos noticiários de forma vergonhosa, nada republicanas. Então eu decidi realmente manifestar o meu posicionamento, sabendo que isso ia me custar alguma coisa, mas tá tudo bem. Então, desde que eu comecei a manifestar esse meu posicionamento político, pessoas do meu entorno, inclusive eu tenho um grande amigo aqui de Belo Horizonte, que sempre falava, bem, eu acho que você tem muito a ver com a missão. Quando ainda o partido ainda estava em construção, ele sempre falava isso, e até que eu tive a oportunidade de entrevistar o Arthur no meu podcast, e na verdade o convite para o Arthur não foi com pretensões políticas e nem nada, realmente eu estava retomando o podcast e ele tinha dado uma entrevista para um host, amigo meu lá de Araguari, o podcast Três Irmãos. Me passaram o contato, eu falei, vai ser legal entrevistar o Arthur. Foi uma conversa muito interessante. Eu acho que eu consegui conhecer um lado do Arthur e o Arthur conseguiu conhecer um lado meu, até que ele fez uma brincadeira no ar. E foi até muito espontânea, ele pegou de surpresa, que eu falei, bem, vai ser um candidato pela missão aqui em Minas Gerais. Eu dei uma risada assim, mas depois fiquei pensando. E na ocasião, ele me presenteou com o livro amarelo. O primeiro fascículo, na verdade, do livro amarelo. Essas coisas, esse conjunto de situações, me chamou a atenção para o projeto, porque eu entendi o seguinte. Primeiro, eu acho que todos nós haveremos de concordar com isso, que é bastante ousado um projeto de país, um projeto político, que ele vai sendo construído ao longo de fascículos publicados. Eu acho isso muito interessante. Né? Por quê? Porque você já está, antes de construir, de fechar, né, ter o projeto completamente fechado, você vai construindo isso aos olhos da sociedade. Porque quem quisesse adquirir o fascículo, adquiriria. Então, ele foi sendo construído. Eu achei isso interessante. Inclusive, no prefácio, que eu tive a oportunidade de ler, vocês falam justamente que o resultado final, o produto final, poderia ser diferente de algumas coisas que foram abordadas no fascículo. Falei, isso é interessante. Essas coisas sempre me chamam a atenção, porque demonstram integridade. Né? Você está construindo algo, construindo à vistas das pessoas. As pessoas, elas podem te criticar até mesmo antes de você entregar o produto final. Essas críticas podem ser construtivas. Então, todas essas questões, Renan e os demais que estão aí me assistindo,
Todas essas questões me atraíram. E, obviamente, me atraiu muito mais ainda ser do espectro da direita. Então, vocês são muito bem posicionados, não são um partido de esquerda e nem um pouco parecido com a esquerda. São um partido de direita. Isso é muito importante para mim, porque, como eu disse, eu preciso contribuir para um país no qual os meus filhos vão viver nele. E o país que eu espero que os meus filhos vivam não é um país cujos ideais da esquerda estejam na sociedade cada vez mais. Eu quero que seja um país que os ideais de direita estejam predominantes, para que meus filhos possam crescer. Eu quero que meus filhos vão para a universidade e, nesse momento da universidade, eu não perca a paternidade dos meus filhos, porque eles cheguem à universidade e lá eles sejam completamente corrompidos nas suas ideias, nos seus valores e se tornem pessoas emburrecidas, realmente. Infelizmente, é o que a gente percebe nas universidades, através de uma política de esquerda que faz com que jovens, eu estou na medicina, eu vejo coisas assim, eu não quero divagar muito, mas tem um episódio na minha faculdade que me chamou bastante atenção, que é uma moça, colega de aula, que ela tá fazendo a faculdade de medicina porque perdeu, o pai foi vítima da Covid e o pai, antes de morrer, deixou um seguro de vida para ela. E por causa desse seguro de vida, ela foi fazer a faculdade de medicina. Só que agora ela vai para a faculdade de medicina e ela se torna uma grande expoente de movimentos progressistas que, na verdade, atenta justamente contra o que o pai dela fez por ela. Porque ela só está lá na faculdade porque o pai foi um homem que pensou no futuro da sua filha e agiu como um homem na sociedade deve agir, no meu ponto de vista. Não tem algo mais conservador do que isso, do que você fazer um seguro de vida para, se caso você se for, o seu filho possa ter segurança, a sua esposa possa ter segurança. Então, pensando nisso, a missão, ela eu acredito até que foi bastante... veio bastante a calhar, né? Pelo que eu espero de país e projeto. E uma coisa que eu acho interessante é que, a exemplo da construção do Livro Amarelo, através de fascículos, se percebe que a própria militância também tem um filtro em relação a quem entra. Eu achei interessante as perguntas que me foram feitas em Poços de Caldas. Isso é interessante. Como jornalista, como advogado e como cidadão, eu me sinto confortável de estar em um projeto no qual as pessoas vão me perguntar quais são as minhas expectativas de forma clara, para que eu tenha a possibilidade de falar para elas de forma clara também e ficar escravo das minhas palavras. Porque, diferente da Glenda, eu pareço um pouco com o Gabriel Piauí no sentido da fé. Eu acredito, eu sou cristão, e eu acredito que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Então, se eu vou para um partido, para um projeto, que a primeira pergunta que o militante me faz bem, você sabe que aqui é um projeto, é um partido que tem um projeto de país. Você está vindo para cá para colocar esse projeto acima das suas vontades pessoais ou seus projetos pessoais acima do partido? E eu tenho a oportunidade de responder, na frente de dezenas de pessoas, que eu estou para um projeto de país, eu me torno escravo dessa minha palavra. Porque se amanhã eu agir de forma diferente disso que eu falei na frente de tantas pessoas, não vai ser a missão que vai ser prejudicada com isso, vai ser eu. Eu que vou ser conhecido como uma pessoa sem integridade, porque eu falei uma coisa e agora eu estou fazendo de forma diferente. Então isso me deixou bastante tranquilo e eu entendo, Renan, a semelhança da Glenda, eu entendo essa resistência que parte da militância apresentou, isso é natural. Eu acho que pelo meu trabalho da defesa do consumidor, ter um trabalho que eu estou indo a empreendimentos e fazendo denúncias relativas à defesa do consumidor, gera uma sensação, uma percepção equivocada de que eu sou contra o empresário. E, na verdade, não. Quem assiste realmente às minhas reportagens já me viu falar diversas vezes que, quando você tem um Estado de Direito, quando você tem um conjunto normativo que estabelece de antemão as regras de conduta, você favorece o empreendedorismo. É o contrário. Então, quando você tem um fornecedor que ele cumpre bem o direito do consumidor, que ele respeita as regras que estão previamente estabelecidas, esse fornecedor, pelo contrário, ele vai ter mais segurança no seu empreendimento e ele vai crescer muito mais. Então, quando a Ronda do Consumidor vai a um estabelecimento, a nossa intenção é o quê? É fazer com que esse estabelecimento entenda que existe um regramento e ele precisa seguir esse regramento, e ao seguir esse regramento, ele vai demonstrar para a sociedade seriedade e responsabilidade. Mas como, às vezes, quem assiste tem essa percepção equivocada de que é quase que um maniqueísmo, é o consumidor versus o empresário, cria a sensação de que não, o bem não tem como ele ser uma pessoa que seja favorável ao empreendedorismo, já que ele está indo fazer reportagem no estabelecimento. Mas eu tenho certeza
que ao longo da nossa caminhada, eu terei a oportunidade de demonstrar melhor para a militância quem eu realmente sou. Eles vão conhecer os meus valores, vão entender o que eu falo, vão entender exatamente o que eu penso. E, como eu disse, eu já fiz um compromisso primeiro comigo mesmo e depois, publicamente, de que eu acredito que a missão é um projeto de país. Então, eu jamais me aproveitaria de um projeto que é um projeto de país, então ele pensa numa coletividade para favorecer somente uma pessoa, né? Colocar os meus interesses pessoais acima de qualquer coisa. E desde que eu me dispus à missão, eu tenho recebido diversos ataques por parte da esquerda, tem diversas fake news que já estão sendo lançadas aí a meu respeito por parte da esquerda. Eu não esperava nada diferente disso. Eu não esperava. Eu imaginei que isso fosse acontecer mesmo. Mas estou com a minha consciência tranquila. O meu discurso ele vai ser o mesmo. E quando eu falo discurso ser o mesmo, não significa que a gente não possa aprender, e mudar de uma opinião porque aprendeu alguma coisa. O que eu estou dizendo é que os meus valores que eu tenho hoje, eu pretendo levá-los sempre, em toda a trajetória. Enquanto eu for útil ao projeto Missão, que é um projeto de Brasil, eu estou disposto a me oferecer nessa utilidade, seja de linha de frente, seja de bastidores, para mim não faz muita diferença. Dou graças a Deus e agradeço a vocês por vocês estarem me dando a oportunidade de ser uma pessoa também ali à linha de frente, um rosto para representar o projeto, mas eu acredito tanto no projeto da Missão que se restar para mim ser um militante, que não está à frente, mas está aqui militando, pode ter certeza que eu estou à disposição para isso, porque eu tenho um país para deixar para 3 crianças, no mínimo. E se Deus mandar mais, vai vir mais.